Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu queria falar um pouquinho sobre o mouse aqui, que é o M800. Há cerca de um ano e 3 meses mais ou menos, eu postei esse vídeo aqui, que foi o primeiro vídeo desse mouse. Foi logo quando ele chegou pra mim. E cara, esse mouse aqui eu comprei ele e eu tava com uma expectativa muito alta pra pegar esse mouse aqui, porque seria o primeiro mouse sem fio que eu iria ter. Então ainda é, na verdade, o primeiro mouse sem fio que eu tenho. E cara, é um mouse excelente. Hoje eu queria falar algumas coisas aqui, porque em breve eu vou estar trocando de mouse, né? Eu já comprei um outro mouse aí, não sei se vou ficar fixo com ele ou se eu vou continuar usando o M800. Eu acabei comprando esse VGN aqui, ó, VGN VXE Dragonfly R1, não sei o que, com sensor PAW3395. Cara, esse mouse aqui ele me custou R$100 em comparação ao M800. O M800, se eu não me engano, na época ele custou ali na média de R$180 pra mim. Eu não tinha remessa conforme naquela época, né? Então dei sorte do produto não ter se taxado. E cara, é um mouse muito bom. Hoje eu queria falar aqui algumas coisas que me decepcionou nesse mouse, algumas coisas que eu achei meio ruim em questão a construção, em questão a também a qualidade do produto, né? Porque, como vocês podem ver aqui, essa parte aqui do meio tá amarela, mas a princípio ela era branca. E o mouse em si, eu tô conseguindo notar que ele tá ficando meio amarelado. Então eu quero falar algumas coisas, alguns pontos negativos e alguns pontos positivos que eu tenho aqui usando esse mouse aqui há quase 2 anos. Um ano e meio quase aí mais ou menos, não sei exatamente quando foi que eu recebi ele, mas faz bastante tempo, foi em 2022, acho que foi no fim de 2022, então faz um tempinho aí mais ou menos considerável. Bom, o primeiro ponto que eu queria deixar aqui como, acho que a coisa que mais me incomodou nesse mouse aqui, foi o problema do scroll dele, que eu até citei em um shorts que eu postei recentemente. Então o scroll dele, basicamente, quando eu scrollo para baixo ou para cima, tanto faz, ele meio que faz um pouco da coisa inversa. Então se eu tô scrollando um pouco para baixo, às vezes a página sobe um pouco. Se eu estou scrollando um pouco para cima, às vezes a página desce. E o clique dele também não funciona direito. Eu vou ver aqui se eu consigo mostrar isso para vocês aqui, usando o mouse mesmo. Porque, cara, isso é uma coisa que incomoda bastante, principalmente quando você tá jogando algum jogo. Por exemplo, o DayZ, que é um jogo que eu estou jogando bastante até. Então ele precisa disso, porque para você focar a visão e às vezes enxergar um pouco mais longe, você precisa segurar o scroll do mouse e o botão dele simplesmente fica falhando, não funciona. Então sempre que eu faço isso, por exemplo, o botão às vezes ele funciona, ou às vezes ele funciona e para de funcionar. Então é uma coisa que incomoda bastante. Aí não sei se vai acontecer ou se não vai. Se não acontecer, eu vou ficar como louco aqui, mas eu vou colocar um trecho aí pra vocês verem qual que é o problema que ele fica acontecendo, e aí vocês vão conseguir ver que realmente é um problema chato, porque, cara, é um problema assim bem besta, mas, cara, atrapalha bastante, principalmente quando eu tô editando vídeo. Então, às vezes eu preciso rolar o scroll pra aumentar ou diminuir a timeline, e o negócio simplesmente fica indo e voltando pra trás. Então eu não tenho controle nenhum. E cara, isso atrapalha bastante, né? Eu paguei pelo mouse pra ele funcionar perfeitamente e ele não funciona. Então esse é o primeiro ponto que realmente me deixa bem chateado em questão a esse mouse aqui. E eu vi que não é um problema só da minha unidade, viu? Eu falei isso no vídeo e algumas pessoas comentaram que é um problema crônico do mouse e elas também tiveram esse problema. Então, cara, em questão a isso não vale tanto a pena, porque realmente se você for comprar um mouse pra ficar dando problema, não é muito viável. Só que isso aqui é a primeira unidade deles, o primeiro ou segundo modelo, se eu não me engano, deles. Então, cara, é normal que às vezes um dos primeiros modelos venham com alguns problemas. Agora já tem até um M800 Pro, não sei o que, alguma coisa assim, que tem um acabamento muito melhor que esse, que tem peças muito melhor que esse, né, que tem componentes muito melhor que esse. Então, assim, provavelmente hoje em dia eles devem estar com uma qualidade melhor. Bom, outro problema que eu já citei pra vocês, né, ali no comecinho do vídeo, que vocês provavelmente já viram, que é o scroll dele tá amarelado, porque essa parte aqui é uma parte de borracha do mouse, então vocês podem ver que, provavelmente, assim, vocês podem ver que ela era branca no início, só que passado o tempo ela foi ficando amarelada. Eu nem cheguei a perceber isso aqui durante o tempo, mas assim, eu comecei a usar ele tava branquinho, totalmente perfeito aqui, tava praticamente da mesma cor do mouse, o scroll, e foi passando o tempo, e isso eu não consegui perceber, né, porque eu vejo o mouse todo dia, então pra mim não teve diferença nenhuma, mas esse tempo atrás eu fui reparar e realmente, cara, tá muito diferente. Então isso aí não é só no scroll, aqui nessa parte do mouse também, vocês podem ver que tá com uma cor meio diferente, não sei se vai dar pra perceber, mas nessa parte aqui do mouse tá mais amarelado que essa parte aqui, então realmente tem essa, acho que aqui é um plástico de uma qualidade inferior a essa parte aqui, não sei realmente, mas nessa parte aqui realmente está amarelado. Então isso aí é
uma coisa, pô, uma coisa chata, né? Porque pra você comprar um mouse branco, você não quer que ele fique amarelo, como eram os PCs brancos de antigamente, né? Que nem brancos eram amarelos. Então, isso aqui é um problema, pra mim, pelo menos, é um problema. Não é à toa que o mouse que eu peguei agora é um mouse preto, né? Porque, de qualquer forma, ele vai combinar mais com o resto todo do setup, que eu tô com o teclado agora que é preto / cinza. Tem o meu mousepad também, que é preto, só tem alguns detalhes em branco e em cinza. Então, o mouse branco, ele fica meio fora da curva aqui. Por isso eu peguei o mouse preto também, pra não ter problema com essa questão de ficar amarelado com o passar do tempo. Outro problema também, que assim, não é um problema, mas pra mim é meio chato, pra ser sincero, que é essa textura aqui do lado. Eu sinceramente preferia que não tivesse essa textura, que fosse só liso mesmo, ou que fosse uma textura um pouco mais áspera, não tão liso, mas um pouco mais áspero mesmo, pra mão não ficar deslizando. Mas essa textura aqui me incomoda exatamente por causa disso daqui, porque soa a mão e fica sujo aqui. Eu já falei disso aqui em algum vídeo que eu postei desse mouse e o pessoal ficou comentando que tem que lavar a mão e tudo mais. Cara, não é isso, mano. A minha mão, pelo menos, eu sou bastante a mão, então, assim, sempre que eu tô jogando, isso aqui não é de um dia pra outro, tá? Então, por exemplo, se eu limpar ele hoje aqui, ele vai ficar limpo, só que conforme vai passando o tempo, ele vai sujando, também cai poeira e vai misturar poeira com suor e vira essa nojeira aqui. E, cara, de certa forma, isso me incomoda, porque eu não quero que o meu mouse fique parecendo que tá sujo ou que eu não tenho higiene com as minhas coisas, porque eu tenho higiene, mas não tenho o que fazer. Isso aqui, se for pra limpar isso aqui, eu vou ter que limpar a cada 2 dias, eu vou ter que pegar um escova e ficar passando aqui pra limpar ele. Então isso aí é uma coisa que não tem jeito. Então, ok, creio que em questão aos pontos negativos sobre esse mouse aqui, esteja finalizado. Tem só um outro ponto aqui, que é a questão da construção dele, que conforme foi passando o tempo, parece que ela ficou mais frágil. Então vocês podem ver que ele até faz um barulho se eu apertar. E olha, eu não tô tendo que fazer muita força assim. Óbvio que eu também não tô só apertando assim devagarzinho com a mão, mas tipo assim, eu tô fazendo uma certa força, mas não é uma força absurda, e ele tá fazendo esses rangidos. Então, assim, é um problema, não é um problema tão grande, mas isso aí mostra um pouco a questão da construção dele não ser tão forte, tão resistente assim. Podem até ver que aqui tem como se fosse um quebradinho, não tá trincado, mas não sei por que é isso aqui, deve ser de alguma vez que eu deixei ele cair, ou eu devo ter dado uma porrada nele assim em cima da mesa. Inclusive, uma vez eu dei uma porrada nele na mesa, fiquei chutado jogando, fiquei bravo jogando joguinho, e dei uma porrada assim nele, na mesa, e acabou que essa parte aqui do botão dele afundou. Não ficou me atrapalhando, mas eu acabei desmontando ele. Eu passei uns 2 dias tentando consertar ele sem ter que desmontar o mouse, não consegui. Acabei desmontando ele e encaixei novamente, voltou a funcionar normal. Então, se acontecer alguma coisa dessas com vocês algum dia, é só desmontar o mouse e reencaixar ele, porque ele tem um gripzinho que prende aqui em cima. Então você coloca e ele volta ao normal. Então, se você fica putinho aí jogando igual eu, pode ficar tranquilo que, dependendo, você não estragou completamente seu mouse. Ok, agora falando aqui de alguns pontos positivos que eu ainda tenho em relação a esse mouse aqui. É um mouse que ele é bem leve, não é tão leve comparado aos mouses que tem atualmente, né? Porque atualmente, por exemplo, aquele que eu comprei, ele pesa 48 gramas, se eu não me engano, e tem mouses hoje em dia muito mais leves que esse. Então, mas ele ainda continua sendo um mouse leve, não é um mouse que é pesado, que atrapalha na movimentação do mouse. Os fits dele, por mais acabados que sejam, vocês podem ver aqui na luz aqui mesmo, que os fits dele estão meio zoados, estão bem zoados. Inclusive, eu já até tirei esses fits aqui e acabei colocando eles novamente. Ele ainda continua deslizando muito bem. Eu não tenho um problema nenhum de deslize com esse mouse. Pra mim, ele desliza tranquilamente, ainda mais quando eu tô jogando ali, não tem nenhum problema em relação ao deslize dele, e ele não fica agarrando em cima da mesa, em cima do mousepad, e cara, me serve bem tranquilo ainda. A questão da bateria dele, eu percebi que ela tá durando um pouco menos comparado a quando eu peguei o mouse. Então, antigamente eu conseguia usar ele ali por, cara, quase 3 semanas sem carregar ele. Atualmente eu tô tendo que usar ele ali mais ou menos umas 2 semanas, eu coloco ele pra carregar. Ainda não é um problema, cara, porque eu uso o mouse 2 semanas, deixo ele carregando à noite e tenho mais 2 semanas pra usar ele tranquilamente. E quando ele tá descarregando, ele fica piscando a luzinha vermelha, é só eu colocar ele no fio, eu deixo ele por 30 minutos, eu já consigo usar ele por mais uns 5 dias ali, tranquilamente, sem precisar colocar pra carregar de novo. Então, nessa questão aí, realmente não tem problema nenhum em questão da bateria dele. Pra mim, a bateria dele é bem ok até, ela segura por um bom tempo, eu não sei quantos miliamperes ela tem, mas ela segura por um bom tempo ainda, então eu coloco ele ali à noite pra carregar, dá pra usar por umas 2 semanas aí, cara, muito tranquilo. Nem, realmente, às vezes eu até esqueço que eu tenho que colocar esse mouse pra carregar. Então, a questão da bateria, pra mim, ainda tá super aprovado. A questão do rastreio dele também, cara, passado bastante tempo, usei vários mousepads aqui, vários não, né, usei 4 tipos de mousepads diferentes aqui com esse mouse, e cara, não tive problema com nenhum deles, sempre usei ele tranquilamente. Em nenhum mousepad que eu usei, ele perdeu o rastreio, nem em cima da minha mesa aqui, que é de madeira, ele perde o rastreio, então ele sempre fica bem de boa. Só não uso ele em cima da mesa porque os fits dele já tá ruim, se usar em cima da mesa vai piorar ainda mais. Mas em questão ao rastreio, não chega a perder rastreio em momento
momento nenhum. Eu só tô percebendo que tem uma coisa no sensor dele que tá acontecendo, não sei porquê, mas quando eu balanço ele assim, a setinha no monitor mexe. Então eu vou ver se eu consigo fazer aqui pra vocês. Aqui, ó, não sei se eu vou conseguir, mas algumas vezes eu já... Olha lá, ó. Vocês podem ver que a setinha tá mexendo conforme eu balanço o mouse. Tá, vocês viram que ela mexeu ali, não vai mexer novamente, mas vocês viram que é uma coisa que realmente acontece. E cara, eu não entendo por que acontece isso, mas provavelmente é porque o sensor aqui dentro deve estar balançando. Vocês podem ver que ele tá fazendo barulho também, ó. Então assim, cara, praticamente 1 ano e meio de uso com esse mouse aqui. Os pontos a reclamar, assim, são pontos consideráveis, né? São questões mais estéticas, pra ser mais sincero, porque a questão aqui do mouse meio amarelado é uma coisa zoada, não atrapalha o desempenho do mouse, mas é uma coisa zoada. O problema real mesmo é o scroll. O que mais me atrapalha no dia a dia, o que eu mais sinto vontade de trocar esse mouse é questão do scroll. Por isso que eu até comprei outro mouse lá, que é o VGN VXZ, alguma coisa assim, R1. Eu comprei ele, eu espero que seja um mouse bom, então ele já tá quase chegando, ele já chegou aqui no Brasil, já tá vindo de Curitiba pra cidade aqui do lado e depois vai vir aqui pra minha cidade. Então, creio que até o final dessa semana ele vai estar chegando. Então, se chegar até o final dessa semana, provavelmente na segunda ou terça-feira da semana que vem já vai ter vídeo sobre ele. Então, cara, em relação a esse mouse aqui, não tenho muita reclamar. São só realmente os pontos que eu citei agora, que são a questão do problema no scroll, a questão do mouse ficar meio amarelado e essa textura aqui do lado que eu odeio, realmente não gosto disso. Mas assim, em questão aos botões laterais, continuam funcionando normalmente, todos os botões. Não tive problema de double click, né? Teve um amigo meu que disse que tinha um mouse desse e acabou dando double click no botão principal, então não tive esse problema. Pra mim o mouse ainda funciona perfeitamente, cara. Consigo jogar tranquilamente, consigo usar pra editar os vídeos tranquilamente, usar no dia a dia, sem problema nenhum. E cara, é um mouse muito bom. Cara, não perco o rastreio dele com o dongle que tá aqui, ó. Ele fica aqui até que bem perto, assim, do mouse. Fica perto aqui do mousepad, ó, nessa parte aqui que vocês estão vendo aqui em cima, ó. Ele fica mais ou menos aqui, então não tem o perigo de eu perder o rastreio. Ele ainda continua sendo um mouse muito responsivo. Não sei dizer em questão ao Bluetooth dele, porque eu nunca utilizei no Bluetooth, mas se você comprar esse mouse aqui, provavelmente você vai usar via 2.4 GHz. Então, não sei se é um mouse que vale a pena hoje em dia. Eu acho que tem opções melhores e mais baratas, porque o sensor desse aqui é um 3370. Hoje em dia já tem 3395 aí, pela metade do preço desse aqui. Então, creio que não seja uma ótima opção hoje em dia esse modelo em específico, que é com sensor 3370. Você pode pegar uma nova versão que eles lançaram, não vou lembrar o nome agora, mas eu vou estar deixando aí na tela para vocês verem. Creio que esse vale a pena, me parece ser um mouse muito bom. Eu queria muito testar ele, provavelmente no futuro eu compre esse modelo para eu estar testando e às vezes até para eu ficar usando ele fixo, né? Então, creio que por esse mouse aqui, cara, assim, recomendo você comprar as versões mais novas, que tem pelo menos o 3395, ou se você não quiser pegar as versões mais novas, vai em outro mouse que vale mais a pena. A pegada dele é essa daqui, não sei nome de pegadas, então vocês que são especialistas nisso já podem tirar suas conclusões aí. Mas, cara, é um mouse que ainda pra mim hoje me serve muito bem. Eu vou estar trocando ele realmente só por causa da questão do scroll e porque também eu quero um mouse preto, não quero mais mouse branco. Esse aqui, não sei o que eu vou fazer com ele, não sei se eu vou vender, não sei se eu vou deixar ele com a minha namorada, não sei se eu vou deixar ele parado aqui. Eu poderia até sortear ele, mas ele tá bem surrado, então não sei se alguém iria querer ele, mas tudo é uma possibilidade, né? Eu vou ver o que eu posso fazer e é isso. Esse vídeo aqui foi mais só para dar uma atualização à questão desse mouse depois de um bom tempo aí de uso e também para informar vocês que futuramente eu vou estar adquirindo aí um outro mousezinho, não que alguém tenha perguntado ou alguém queira saber disso, mas eu tô fazendo, né, porque não tem coisa pra eu fazer vídeo, eu vou fazer vídeo do que eu já tenho aqui e do que pode ser interessante, porque algumas pessoas podem às vezes ter dúvida se depois de um bom tempo esse mouse aqui ainda continua sendo uma boa opção. Acho que hoje em dia já tem mouses melhores e mais baratos do que esse, então acho que o 3370 não é uma ótima opção atualmente. Então esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui foi bem estático, né, eu não fiquei mexendo muito a câmera, só no iniciozinho ali, o resto eu fiquei aqui só falando mesmo, mas esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhe o vídeo com algum amigo seu que tá pensando em comprar esse mouse aqui e fala com ele aí que depois de um bom tempo, não sei se vale a pena tanto ficar com ele. Mas esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e tchau, tchau.